Olá, eu sou a Karime Chukri-Delay e nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde. E por falar em Guia Saúde, você profissional da saúde que ainda não conhece a Guia Saúde, essa é a oportunidade de você entrar em contato conosco e fazer parte da nossa plataforma. Já temos mais de 5 mil médicos cadastrados e é a oportunidade perfeita para você que deseja atender um novo fluxo de pacientes. Hoje nós contamos com a participação da doutora Bruna Barbosa, que é especialista em medicina fetal. Nós vamos ter um bate-papo sobre diversos assuntos tão importantes tanto para a mãe quanto para o bebê durante esse processo da gestação. Vamos falar sobre a importância da ultrassonografia, dentre outros assuntos. Doutora Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso te receber. Prazer é meu, Karine. Muito obrigada pelo convite. Bom, doutora, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco como que foi a sua trajetória até chegar hoje, né, nessa área da medicina fetal, que a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes, é uma área, né, muitas vezes nova para a gente que está, né, conhecendo. Como que foi essa trajetória? Teve alguém que te inspirou? Foi um sonho? Conta pra gente. Na faculdade, já me interessei muito pela ginecologia e obstetrícia. A gente, né, a medicina fetal é uma subespecialidade da obstetrícia. E foi durante a própria residência médica de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, que eu me interessei pela área. Eu percebi como era uma área que poderia, influenciar, impactar nos cuidados, da gestação, da gestante e melhorar os resultados neonatais. E daí eu acabei me interessando, tive a oportunidade de fazer um estágio, além da residência com uma médica, de Londrina, e depois eu tive a oportunidade de prestar a prova de residência em São Paulo, quando de fato eu ingressei na medicina fetal. Que legal, doutora. E eu sou suspeito porque eu acho essa parte da gestação, desse cuidado, assim, eu falo que é uma das áreas mais lindas que tem. É verdade. E doutora, o que é a medicina fetal e qual que é o papel dela dentro da ginecologia e também da obstetrícia? Então, como eu falei, a medicina fetal é uma subespecialidade da obstetrícia, que visa o diagnóstico e tratamento de condições que afetam o feto durante a gravidez. A principal ferramenta de trabalho é a ultrassonografia. Então, através da ultrassonografia, fazemos diagnósticos de anomalias ou de alterações de crescimento, ou rastreamos possíveis complicações que possam afetar a mãe e o bebê. E a medicina fetal hoje ela evoluiu muito a ponto de chegarmos a tratamentos cirúrgicos com o feto ainda dentro da barriga da mãe. Eu falo que ela é diferencial porque prepara a família no caso de complicações para receber uma criança que precisa de cuidados especiais e também prepara a equipe médica para o nascimento. Excelente, doutora. E quais são os principais tipos de ultrassonografia que a gestante deve fazer ao longo da gravidez? O primeiro ultrassom, né, um ultrassom inicial, a gente chama obstétrico inicial, seria para confirmar o diagnóstico de gestação e confirmar a idade gestacional. É o inicial que vai determinar o tempo de gravidez. Isso vai ser importante para o acompanhamento de toda a gestação. Depois existem dois ultrassons que são muito importantes, que são os ultrassons morfológicos. Eu diria que são os principais, em que o foco é detectar anomalias e fazer rastreamento de complicações, como pré-eclâmpsia, parto prematuro. E ao longo da gestação ultrassons para avaliar o crescimento do bebê. Então, desde obstétrico inicial a morfológicos, a obstétricos para avaliação de crescimento e avaliação do bem-estar fetal, que a gente chama de Doppler ou perfil biofísico fetal. Excelente. Nossa, você falando, realmente a gente fica pensando, meu Deus, tem muita coisa, né? Tem bastante coisa.
Como a ultrassonografia pode ajudar a prevenir e também prever complicações como o parto prematuro e também uma pré-eclâmpsia durante a gestação? Essas são as duas complicações que hoje o ultrassom ele é uma peça-chave no diagnóstico precoce ou na prevenção, melhor dizendo. No ultrassom morfológico de primeiro trimestre, é um ultrassom muito importante, realizado ali por volta de 12, 13 semanas de gestação. E é nesse ultrassom que a gente consegue fazer uma avaliação de risco da pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia é uma complicação da gravidez que normalmente ocorre só após 20 semanas de gestação. Porém, quando a gente identifica as pacientes de alto risco ainda com 12 semanas e inicia medidas preventivas, a gente pode reduzir até 90% da forma grave da doença. Então, é através do morfológico de primeiro trimestre, através da avaliação do Doppler realizado no morfológico, associado também a outros parâmetros, como a própria história da gestante, os níveis pressóricos da gestante ali no dia do ultrassom e um exame de sangue, que a gente chama de rastreamento bioquímico. E esse ultrassom, ele tem um padrão mundial. Então, em todo lugar do mundo, ele deve ser feito da mesma forma. E através de um software, a gente consegue calcular o risco de pré-eclâmpsia. E outra complicação importante seria o parto prematuro, que o foco principal daí seria o exame principal seria o morfológico de segundo trimestre, realizado entre 20 e 24 semanas, no qual, junto ao morfológico, realizamos a medida do colo do útero pelo ultrassom transvaginal. E quando esse colo for menor que 2,5 centímetros, a gestante é classificada como alto risco. E daí está a importância, porque através dessa avaliação, o obstetra vai poder direcionar a medidas que previnam o parto prematuro. Excelente. E seria por qual motivo levaria a um parto prematuro esse colo um pouco reduzido? A gente tem os estudos que mostram que existem colos curtos que estão associados ao nascimento prematuro, assim como existem colos incompetentes que estão associados ao colo curto. Por exemplo, é muito conhecida a incompetência istmo-cervical, que é um colo mais fraco, digamos assim, que com o avançar da gestação, esse colo ele não consegue sustentar o peso da gestação e ele vai abrindo sem que a gestante sinta dor, sem que ela tenha as contrações do trabalho de parto. E a gente percebe isso pela ultrassonografia. Então, é muito importante, é um exame que toda gestante deve fazer, porque antigamente elas chegavam no pronto atendimento já com uma leve queixa de dor, algum desconforto, a gente ia avaliar e de repente estava nascendo, né, numa idade gestacional em que o bebezinho não tem muita chance de sobreviver, né, 22, 23 semanas. E hoje, através da medida do colo, a gente consegue identificar grande parte dessas pacientes. Nossa, por isso a importância, né, doutora, como você falou, de fazer o exame, de fazer esse acompanhamento, porque um momento tão especial para a mãe passar por tudo isso. Então, se pode prevenir, né, doutora? Então, realmente que as mamães venham se atentar, fazer todo esse cuidado que é tão importante, né? Com certeza. São dois exames, duas medidas que a gente consegue, de fato, prevenir a prematuridade, tanto uma prematuridade espontânea por causa de um colo curto, ou até mesmo uma prematuridade por conta da pré-eclâmpsia, porque a pré-eclâmpsia, quando na forma grave, às vezes o médico precisa interromper a gestação pelas complicações relacionadas à mãe, ao bebê, numa idade gestacional também muito precoce, né, muito prematura. Sim, sim. Quais são os sinais que indicam a necessidade de um acompanhamento mais detalhado durante a gestação? Esses exames que a gente conversou, eles são, né, os morfológicos, eles são indicados para todas as pacientes, porque de fato
é para diagnosticar possíveis complicações e em que qualquer gestante, eu falo que uma gestação de baixo risco, ela pode virar alto risco em algum momento. Mas algumas mulheres já têm alguma história obstétrica de complicação, então aquela mulher que já teve a história de um parto prematuro, de uma pré-eclâmpsia, ou que tem alguma doença de base que seja um fator de risco para alguma complicação, por exemplo, pacientes com trombofilias, até hipertensão crônica, um diabetes mellitus mal controlado, essas doenças aumentam o risco de complicações como insuficiência placentária, restrição de crescimento. Então, existem fatores relacionados às condições da mãe ou antecedentes obstétricos da mulher, ou mesmo condições que, de repente, afetou um bebê numa outra gestação. Se ela tem a história, por exemplo, de um bebê com cardiopatia, essa gestação a gente vai ter que ter um olhar especial para essa situação no bebê, porque pode acontecer de uma recorrência, por exemplo. E, doutora, uma dúvida. Tem uma quantidade mínima ou máxima que a mulher tem que fazer de ultrassons durante a gestação ou não? Vai depender do acompanhamento individual de cada uma. Não existe uma quantidade máxima, porque é importante que as pacientes não tenham medo de fazer ultrassom, porque realmente não é um exame que tem radiação, que tem algum perigo, né? E isso com certeza vai variar conforme cada gestação. Existem ultrassons que são necessários para todas, né? Como a gente já falou, o obstétrico inicial, primeiro ultrassom morfológico, segundo ultrassom morfológico e, no mínimo, um ultrassom bom no terceiro trimestre. Seria o mínimo. Mas conforme os acontecimentos da gestação ou as patologias de base da mãe, essa quantidade vai ter que ser individualizada. Por isso, então, né, é importante esse acompanhamento da mãe durante toda a gestação, né? O exame de ultrassom, ele pode diagnosticar síndromes e malformações fetais, como você comentou. Quais são as principais e como que funciona esse processo? As malformações, muitas malformações, a gente já consegue identificar, né, através da avaliação do próprio ultrassom visual, desde o morfológico de primeiro trimestre. Então, no morfológico de primeiro trimestre, a gente consegue identificar em torno de 50% das malformações. Mas, ao longo da gestação, né, essa avaliação é contínua. No morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, eu falo que é um período estratégico, né, em que o bebê já está mais formado e ele não é nem muito pequenininho, nem muito grande. Então, é um momento ideal da gestação para a gente avaliar a formação do bebê. Consegue identificar em torno de 85% das malformações. E ainda assim, no terceiro trimestre, é necessário ter o cuidado, porque algumas alterações, elas podem não ser perceptíveis ainda com 20 semanas, não porque o médico não viu, mas porque é uma evolução. O bebê vai crescendo e algumas coisas podem ficar evidentes só no terceiro trimestre. Agora, as síndromes, a gente avalia. A gente não faz o diagnóstico da síndrome propriamente dita pelo ultrassom. A gente avalia alguns marcadores de risco que aumentam o risco daquele bebezinho ter alguma alteração genética, né? A mais conhecida é a síndrome de Down, mas existem inúmeras doenças genéticas que podem acontecer. Então, no morfológico de primeiro trimestre, a gente avalia marcadores. Tem um deles que é muito conhecido, que chama a medida da translucência nucal, que quando está aumentada, tem um aumento de risco de síndrome de Down, por exemplo, mas existem outros marcadores. E a gente faz um aconselhamento genético, baseado naquele resultado de exame, a gente faz um cálculo de risco individualizado, e a gente pode direcionar para outros exames, desde exames de sangue da mãe, como a procedimentos invasivos, como coleta de líquido amniótico. E daí, no líquido amniótico, sim, vai ser realizado um teste genético para confirmar ou não
a suspeita. Então, é importante que a gente tenha em mente que no ultrassom a gente não consegue dar certeza de uma doença genética. A gente pode suspeitar, mas é necessário outros exames para confirmar ou afastar a hipótese diagnóstica. Nossa, excelente, doutora. E a gente, né, entende que realmente é um trabalho daí em equipe, né? Até porque é uma questão bem delicada, né, em ser passado para a família. Então, imagino que também seja aí algo assim mais complexo. Desde o preparo da família para entender tudo o que está acontecendo e uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Se a gente tem um diagnóstico de uma criança com alguma doença genética, né? O que a gente pode fazer? Quais são os cuidados que vai precisar no parto? A equipe médica vai precisar nascer num hospital especial ou não, por exemplo, no caso das cardiopatias, né? Muitas cardiopatias precisam nascer em centro de referência de cardiologia fetal. E não fazer esse diagnóstico no pré-natal pode levar à perda daquela vida, né? Algumas cardiopatias, se não nascer no local adequado, com a equipe pronta para uma intervenção precoce, a gente perde uma vida. Nossa. Bom, o que pode ser feito quando uma alteração fetal é detectada? Existem tratamentos dentro da medicina fetal que já podem ser aplicados? Sim, existem. E o diagnóstico pré-natal precoce é importante. O exemplo mais clássico, né, que eu tenho para dar termos cirúrgicos, porque, por incrível que pareça, é possível fazer uma cirurgia com o bebê dentro da barriga da mãe. Ainda é o da meningomielocele, né, que é uma malformação, defeito de fechamento do tubo neural, que a gente fala, mas que fica aquela malformação, não fecha, né, a coluna, e isso aí leva a outras alterações no sistema nervoso, né, hidrocefalia, acúmulo de líquido na cabecinha do bebê, e pode comprometer, muitas vezes compromete a criança ao nascer, em termos de controle esfinteriano, para andar ou não andar. Hoje a gente sabe que a intervenção nesses casos intraútero, ela melhora muito as condições após o nascimento. Operar dentro da barriga e já melhorar essa hidrocefalia, fechar a coluna, promove mais chance dessa criança andar depois do nascimento e ter até os controles esfinterianos. É um exemplo, mas existem outras situações que podem ser tratadas, ou no caso de algumas arritmias fetais, se não tratadas, pode levar ao óbito fetal, e a gente consegue tratar algumas arritmias fetais medicando a mãe, né? Então, é uma evolução muito grande, né? Se a gente parar para pensar, ainda mais eu, por exemplo, que não sou da área, imaginar um bebê dentro da barriga sendo operado, então é algo que muitas vezes foge um pouco da nossa realidade do dia a dia, né, doutora? É verdade, mas isso está mais comum hoje em dia do que a gente acredita, né? Já tem muitos casos operados da meningomielocele, e daí tem outras doenças, como hérnia diafragmática, e cada dia mais vão se avançando e surgindo novas oportunidades de tratamento intraútero. E que bom, né, doutora? Porque imagina quantas vidas são salvas, quantas famílias são salvas, né? Então, eu acho realmente lindo, né, a gente parar para pensar. E, doutora, com quantas semanas já é possível saber o sexo do bebê com precisão pelo ultrassom? Essa pergunta é o que eu mais ouço no dia a dia, né? Quando elas vão fazer o morfológico de primeiro trimestre, com 12 semanas, já querem saber o sexo. Nesse momento, ainda não conseguimos, de fato, dar o 100%, né? Mesmo porque é uma fase em que o feto está em formação e a genitália também está em formação. Então, através da avaliação do tubérculo genital,
a gente consegue dar o famoso palpite, né? Direcionar para menino ou menina. Mas para confirmar, por volta de 15, 16 semanas, né? Desde que o bebezinho esteja numa posição que ajude, né? Mais ou menos por volta de 15, 16 semanas. E, né, acho que a dúvida que é de todo mundo, né, doutora? Mas, e tem alguma posição, assim, que realmente não dá para conseguir identificar o sexo do bebê ou não? Quando a gente começa o ultrassom e fala que o bebê está sentado, as mães já ficam preocupadas. E, de fato, se tiver sentadinho, com as pernas cruzadas, é mais difícil, né? Mas é uma fase que eles mexem bastante. Então, se a gente tiver um pouquinho de paciência, né, dar uma mexidinha, né, com a experiência que a gente tem com o tempo, é mais difícil de não conseguir ver nesse momento. Então, uma ótima notícia para as mamães que estão nos ouvindo. Algumas mães ficam ansiosas em relação ao crescimento do bebê. Como o ultrassom, doutor, ele auxilia no acompanhamento desse desenvolvimento fetal? É um ponto muito importante, né? A gente sempre fala dos morfológicos e elas chegam muito ansiosas para os morfológicos, mas no terceiro trimestre é o momento em que o bebê de fato cresce. E nesse momento que eu falo que às vezes algumas gestações de baixo risco podem se tornar de alto risco, se aquele bebê não estiver crescendo adequadamente, né? Existe uma situação que a gente chama de restrição de crescimento intrauterino, e esses bebezinhos com restrição, né, que não atingem o seu potencial máximo de crescimento, eles têm um risco maior de entrar em sofrimento fetal, e isso precisa ser monitorado pelo ultrassom. Então, tem duas formas da gente avaliar esse bem-estar. A gente fala bem-estar fetal, vitalidade fetal, que é através do Doppler. O Doppler, ele avalia a função placentária e a placenta, a placenta funcionar bem é essencial para que esse bebê cresça. E, além da função placentária, a oxigenação do bebê. E o Doppler, ele pode determinar, né, se está na hora da gente interromper a gestação ou não desses fetos com restrição de crescimento. O outro parâmetro seria o perfil biofísico fetal, que é através da própria movimentação do bebê, movimentação respiratória e alguns outros parâmetros a gente consegue ver se ele está com uma boa vitalidade. Então, no terceiro trimestre, esses pontos são importantes, né? Avaliar o peso estimado e através do percentil do peso. Percentil é uma dúvida que elas têm muito, né? Mas o percentil a gente identifica esses bebezinhos que são pequenos para a idade ou portadores de restrição de crescimento. Fetos abaixo do percentil 10 são aqueles que a gente fica mais em alerta. E o Doppler é uma ferramenta fundamental. Então, resumindo, eu diria que o ultrassom, ele ajuda a identificar os bebês que estão crescendo pouco ou em outras situações que estão crescendo muito e também determina o bem-estar fetal, né? A vitalidade fetal, e isso é muito importante para a gente saber até quando a gente pode chegar à gestação sem risco de repente, perder um bebezinho em sofrimento. Bom, ainda falando sobre ultrassom, então ultrassom 3D e 4D. O que é? E eles têm benefícios além da parte estética? Como eles contribuem aí para o acompanhamento da gestação? O 3D é você ver o rostinho do bebê, né, numa imagem com profundidade, tridimensional, e as mães gostam muito. Hoje em dia, a gente fala até em 5D. O 3D era uma imagem mais antiga, né? Se a gente for olhar aí em fotos mais amarelada, hoje o 5D, a tecnologia transformou essa imagem muito mais real, num tom meio laranja, com uma nitidez melhor. E o 4D, na verdade, seria o tempo real. Então, o 4D seria um vídeo, né? Então, a gente consegue ver esse bebê se movimentar.
Claro que para isso é importante que as mães entendam que não é toda gestante que a gente consegue, né, adquirir essas imagens. Depende da posição do bebê, a idade gestacional, da quantidade de líquido e tudo mais. Pode auxiliar em algumas situações de malformação, mas eu diria que o ultrassom convencional ele é muito eficaz para o diagnóstico patológico, né? Mas de repente, num defeito labial, né, daquele lábio leporino, a gente fazer uma imagem, a mãe vai conseguir entender melhor do que se trata. Em algumas outras patologias, daí mais direcionadas, na própria meningomielocele, esse recurso, ele pode ser utilizado para ajudar a localizar o nível da lesão na coluna. Então, tem as suas utilidades nessas questões de malformação, mas o grande chamativo hoje para as pacientes seria mais para ver o rostinho do bebê em 3 dimensões. Eu ainda não conheço, ainda não sou mãe, mas com certeza eu já vou querer, quando eu tiver, vou querer fazer, com certeza, 5D. Assim, todas as mães sonham com a foto, né? Infelizmente, não é sempre que a gente consegue, porque tem bebezinho que tá lá com o rostinho encostado na placenta, tá com a mão na frente do rosto. Mas a mãe vai passar 9 meses tentando. Vai. Bom, doutora, diante de tudo que falamos, qual que você diria que é o melhor ultrassom? Eu sempre falo, né, eu falo muito como um marco na gestação. Hoje eu ainda acredito que seja o morfológico de primeiro trimestre. Apesar de não ser o ultrassom que a gente vai conseguir identificar a maior parte das malformações, com a questão da pré-eclâmpsia, ele é um ultrassom que direciona muito a gestação, porque a pré-eclâmpsia é uma complicação potencialmente muito grave para a mãe, para o bebê. 75 mil mulheres morrem por ano no mundo de pré-eclâmpsia. 500 mil bebês morrem por ano no mundo por complicações da pré-eclâmpsia. E é o único momento em que a gente, conseguindo identificar aquelas gestantes com maior risco de desenvolver a doença, a gente consegue intervir. Essa intervenção, ela tem que se iniciar antes da 16ª semana. E iniciando essa intervenção, a gente consegue prevenir até 90% da forma grave. Então, além da questão do rastreamento da pré-eclâmpsia, a gente também consegue fazer o rastreamento das síndromes e consegue descartar muitas malformações graves. Então, eu acho que é um marco da gestação. Mas depois também é muito importante que se faça no segundo trimestre o segundo ultrassom morfológico. Doutora, é realmente o acompanhamento em todas as fases, né? Para garantir que esse momento de gestação seja um momento lindo, único, né, para essa família. É um momento, é o que você falou mesmo, um momento único na vida da mulher, né? Um momento tão especial da mulher, da família. Então, acho que o cuidado tem que ser integral. Com certeza. Bom, agora a gente vai para as perguntas dos pacientes que enviaram para você através da Guia Saúde. Certo. Doutora, minha pressão está alta na gestação. O ultrassom pode detectar sinais de pré-eclâmpsia antes que ela se agrave? Nem toda pressão alta é pré-eclâmpsia, é importante que a gente saiba isso. E a pré-eclâmpsia é uma doença que acontece depois da 20ª semana. Então, não existe pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. O que a gente consegue, como comentamos, é tentar identificar essas pacientes de alto risco lá no rastreamento do morfológico de primeiro trimestre. E pode acontecer, por exemplo, da gente identificar uma restrição de crescimento no feto depois de 20 semanas, e essa restrição já ser um primeiro sinal da pré-eclâmpsia, mesmo que a gestante não esteja hipertensa. E quando a gente não sabe a causa dessa restrição, a gente começa a
procurar o que pode ser, né? E uma das principais causas seria a pré-eclâmpsia. Existem daí exames de sangue que podem auxiliar no diagnóstico. Então, diante de uma suspeita ultrassonográfica de um bebê que não está crescendo adequadamente, mesmo que aquela mãe ainda não esteja hipertensa, eu consigo investigar. Excelente. Doutora, tive um diagnóstico de insuficiência istmo-cervical e estou com medo do parto prematuro. O ultrassom pode me ajudar a monitorar isso? A incompetência istmo-cervical ou insuficiência istmo-cervical é quando o colo ele é fraco, né? A gente fala que é um colo fraco, que ele não sustenta o peso da gestação e ele se abre no segundo trimestre sem que a gestante sinta dor e leva ao parto prematuro. Quando ela já tem esse diagnóstico, numa primeira gestação, na próxima gestação já fica mais fácil, porque a gente já sabe que tem indicação de fazer o tratamento, né? Logo após o morfológico de primeiro trimestre, né, que a gente faz com 12, 13 semanas, está indicada uma cirurgia chamada cerclagem, que é o padrão ouro para o tratamento da incompetência istmo-cervical. Agora, quando é a primeira gestação, que a gente fala que a gente está no escuro, a gente não tem como saber antes disso acontecer, existe o ultrassom para a medida do colo do útero, que é um ultrassom que auxilia na identificação de um colo curto. E um colo curto, ele pode estar associado à incompetência cervical ou não. Daí a gente vai ter que individualizar aquele caso para tentar entender. E daí sim, existem estratégias que o obstetra vai poder ter para prevenir o parto prematuro. Doutora, é possível o bebê mudar de posição perto do parto? Como a ultrassonografia pode me ajudar a acompanhar esse processo? É possível, né? A maior parte dos bebês, quando a gente faz ultrassom lá por volta de 30 semanas, já estão cefálicos, que é com a cabecinha para baixo, que é a posição para o parto normal, né? Mas pode acontecer de mudar até o final. Depois de 35 semanas, 36, vai ficando mais difícil, porque de fato o bebezinho já fica mais apertadinho ali. É mais difícil dele se movimentar, mas é possível. E para identificar a posição do bebê, na maior parte das vezes, o próprio obstetra palpando a barriga da mãe, ele pode conseguir identificar a posição, né? E algumas vezes, dependendo da quantidade de líquido, né? Ou do biotipo da mãe, pode haver essa dificuldade, e o ultrassom ele vai indicar daí a posição que o bebê está. Mito ou verdade? O ultrassom pode fazer mal ao bebê se for feito muitas vezes durante a gestação. Mito. É importante que se saiba disso, porque existem complicações, como eu falei, restrição de crescimento. Às vezes a gente precisa acompanhar esses bebês diariamente. E o ultrassom vai salvar a vida desse bebê. Não, o ultrassom não tem radiação, é um mito. Curiosidade: quais são as inovações mais recentes na medicina fetal e como elas têm ajudado no diagnóstico e no tratamento precoce de condições fetais? 2018 é o trabalho da pré-eclâmpsia, né? Em que o AS ficou consagrado como prevenção de pré-eclâmpsia nos pacientes de alto risco. Então, quando a gente entra com a AS antes da 16ª semana, conseguimos prevenir até 90% da forma grave. É um marco, né? Muitos anos estudavam-se sobre essa medicação. E através da ultrassonografia que a gente vai identificar quais as pacientes que de fato são de alto risco. É a melhor forma de identificar as pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia. E as cirurgias fetais, né? Não tem como a gente não ficar impressionado com as cirurgias fetais, que tem promovido aí grandes melhoras na expectativa, na qualidade de vida, tanto na diminuição do risco de perdas, porque existem condições que, se não forem tratadas intraútero, o risco de óbito fetal é muito alto, ou óbito neonatal,
quanto no pós-nascimento, né, de diminuição de sequelas. Mito ou verdade? Todo bebê com translucência nucal vai ter a síndrome de Down? É um mito. Quando a gestante recebe esse diagnóstico de translucência nucal ou TN aumentada, imediatamente gera um estresse, uma angústia muito grande. Mas a gente sabe que 93% dos fetos com TN aumentado, eles não vão ter nada. É um marcador importante de risco, sim, para as trissomias, especialmente a síndrome de Down, mas que deve ser avaliado com outros marcadores, como osso nasal, fluxo tricúspide, ducto venoso, e feito o aconselhamento, feito uma investigação adicional. Então, isso é um mito. Doutora, é normal no final da gestação o bebê diminuir essa movimentação fetal? A diminuição da movimentação fetal no último trimestre de gestação, a partir de 28 semanas, ela acaba sendo um sinal de alerta, né? As mães acabam confundindo isso, porque acho que o bebê tá mais apertado, por isso mexe menos, mas não é bem assim. Claro que cada mãe, ela conhece o padrão de movimentação do seu bebê, mas inclusive nas gestações de baixo risco, a diminuição da movimentação fetal, ela é um sinal de alerta e ela pode ser avaliada pelo ultrassom com perfil biofísico fetal. Esse ultrassom a gente usa bastante nesses casos de queixa de diminuição da movimentação fetal, ou quando a gestação passa das 40 semanas de gestação, em que o risco também de complicações se torna maior. Então, a gente não deve normalizar a diminuição da movimentação fetal. Só um ponto importante é que situações como um jejum muito prolongado pode diminuir a movimentação do bebê. Então, assim, né, faz tempo que não come, o bebê tá quietinho, se alimenta, observa, mas o mais esperado é que após a alimentação ele começa a se mexer um pouquinho mais. Ah, o bebezinho tá com fome, né? É. Doutora Bruna, em relação às cardiopatias congênitas, existe algum exame específico para ajudar na detecção delas? Sim, existe. Apesar já no ultrassom obstétrico de rotina, ou no ultrassom morfológico, principalmente, a gente fazer uma avaliação, um rastreamento das cardiopatias, a gente consegue identificar algumas cardiopatias. Existe um exame específico e detalhado do coração fetal, que é o ecocardiograma fetal. Esse exame, existe um período ideal para ser feito, que é entre 24 e 28 semanas de gestação. E neste exame a gente vai olhar só o coração, não vai avaliar o bebê como um todo. Então, ele é muito direcionado, ele é bem detalhado e conseguimos detectar até 98% das cardiopatias congênitas. É importante ressaltar que 1 a cada 100 bebês nasce portador de cardiopatia congênita, a maioria, infelizmente, sem diagnóstico. O diagnóstico da cardiopatia é muito importante para o nascimento, porque boa parte delas precisa de um atendimento especial, então precisa nascer num hospital de referência, com uma equipe de cardiologia infantil preparada para as intervenções quando necessárias. Bom, doutora, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber, falar sobre tantos assuntos tão importantes e que confesso que para mim muito aprendizado. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos ouvindo. Aquela mãe que já está na gestação ou que deseja ter seu filho, que mensagem você gostaria de deixar? Quero agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito gostoso estar aqui, né, falando desse assunto tão importante. Então, o ultrassom é importante. Falo que a medicina fetal ela trabalha em par com o obstetra, então a realização desses exames, apesar de muitas vezes gerar até medo, né, diante do diagnóstico, eu falo que o diagnóstico ele não é uma sentença para a gestante. Ele é um caminho. Então, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente também oferece oportunidades
de tratamento, de intervenções, de preparo para a família, preparo para o parto. Então, eu desejo que cada uma de vocês realmente tenha uma assistência ultrassonográfica adequada, fazendo todos os exames, né? Essa informação é importante, porque existem exames que têm um período ideal para ser feito, que todos vocês tenham esse acompanhamento detalhado desde o primeiro trimestre até o final da gestação. E um bom parto para todas vocês. Doutora Bruna, muito obrigada. Foi um imenso prazer te receber. E você, profissional da saúde que deseja participar do Guia Cash, basta entrar em contato conosco e nos seguir no Instagram, que é o Guia Cash Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e te passar mais informações. Doutora Bruna, muito obrigada. Obrigada, Karine, prazer.